Mateus capítulo 18. A gente vai estar lendo do versículo 15 ao versículo 22. Deus, Ele tem algo maravilhoso para trazer ao nosso coração. O culto de ensino é um culto onde a gente dedica mais um tempo maior para a explicação, a explanação da palavra do Senhor. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de estar aprendendo mais. A gente vai trabalhar alguns assuntos na Bíblia Sagrada pela direção do Espírito Santo, e o seu coração fique atento, porque a Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor, mas as reveladas são para que os filhos dos homens vão e obedeçam. Ou seja, o que está escrito em Deuteronômio 29:29 é para que o nosso coração venha obedecer, e aqui está um ensino para que a gente venha obedecer. Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Hoje Deus nos traz uma palavra muito tremenda para aprender. E o tema desse ensino hoje, você pode colocar o seguinte tema: o amor é resultado. Vamos repetir junto? O amor é resultado. Mais uma vez: o amor é resultado. A última vez: o amor é resultado. O amor é resultado. E o amor sendo resultado, ele já é suficiente por seu amor. O amor é resultado. No momento que você está amando, você está tendo resultado. Qual é o resultado? O amor. Ele é resultado dele mesmo. Então a pessoa que ama, ela é plena nela mesma, ela é completa nela mesma. Ela não depende da atitude das pessoas para sentir as coisas, para fazer as coisas. Por quê? Porque se o amor está no coração, ela não espera receber algo de fora, resultado de fora, porque dentro dela já tem o resultado que é o que ela está vivendo, que é o amor. Essa revelação é muito tremenda, igreja. O amor é completo em si mesmo. Ele não precisa de avaliação dos homens para falar se foi bom, se foi ruim, não. O amor, ele é pleno em si mesmo. Que aquele que ama verdadeiramente, ele não vai depender dos outros aprovarem ou reprovarem o coração dele, dos outros recompensarem, dos outros retribuírem. Não.
Ele vai fazer o que tem que ser feito, mesmo que as pessoas desprezem, mesmo que as pessoas não retribuam, mesmo que as pessoas não agradeçam, ele vai estar feliz por ele fazer ou ela fazer a coisa que deveria ser feita. Amém? Você já viu quando a gente ama demais uma menina e a menina vai e despreza a gente? O coração vai ficar triste, não vai? O que a sua mãe ou seu pai vai te aconselhar? Meu filho, você vai ficar perdendo tempo com quem não te ama, meu filho. Deus vai te preparar o melhor. E aí o nosso coração, ele ouve o conselho da mãe, ouve o coração do pai, o conselho do pai, e de repente a gente encontra outra pessoa que vai realmente valorizar a gente. E aí a vida que segue para frente. Não olha para trás não, simplesmente viva a sua vida com o amor que você ama. O amor que você ama é suficiente para você ser feliz. Ele vai te fazer bem. Amém? E nessa passagem aqui, Mateus capítulo 18, versículo 15, quando a sua Bíblia, ou se a sua Bíblia estiver escrito de vermelho, é porque é a palavra do próprio Jesus falando conosco. Então aqui Jesus, ele traz uma palavra sobre organização da igreja, sobre a forma de organização. Então Jesus, ele fala claramente, ele fala, olha, se o teu irmão pecar contra você, você vai até ele, você chega até ele e fala, ó, você me magoou, você me entristeceu. E aí se o irmão reconhecer mesmo, poxa vida, eu não devia ter feito isso contigo, você me perdoa? Aí o que tem que fazer? Perdoar aquele irmão. Aí a palavra de Deus diz, e se você chegar com ele e falar, irmão, você pecou contra mim, estou muito magoado com você, você me machucou. Aleluia. E ele falar para você, eu não pequei contra você não. E ele começar agora, além de você chegar até ele, depois de ser entristecido, depois de ser machucado, ele ainda te atacar mais ainda. O que a palavra de Deus diz? Vai, chama um ou dois irmãos, leva até lá, diante dos dois irmãos, você vai contar a situação e falar, ó, você me magoou muito. E aí se ele na frente dos dois irmãos falando, realmente, você magoou ele, você fez errado, você pecou contra o seu irmão, você tem que pedir perdão para ele. Aí, diante das duas testemunhas que falaram para ele pedir perdão, se ele não pedir perdão ainda, aí a palavra de Deus diz, Jesus falando, esse Jesus é o dono dessa igreja, ele é o dono dessa igreja, a regra vai ser dele nesse lugar. Ele falou, então você vai chegar e contar para a igreja inteira, falar, esse irmão aqui falou dessa maneira, fez isso daqui, a gente ouviu que o irmão foi até ele não perdoou, ele não pediu perdão, ele levou duas testemunhas, mesmo assim ele não reconheceu o erro. Aí a igreja toda vai chegar para ele e falar, você está errado. Aqui a gente está aprendendo a palavra de Deus, você tem que pedir perdão, você tem que reconhecer o seu erro e reconciliar com o seu irmão. Aí se ele não reconhecer, se ele falar, não, você está tudo errado, eu estou certo. Aí a palavra de Deus diz que nós como igreja temos autoridade para colocar ele para fora, ele ser considerado como publicano e pecador, ou seja, ele não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Quem que deu essa autoridade para nós fazer dessa maneira? Jesus, para não ficar desorganizado. Então a primeira regra que tem que ter em relação ao ministério, a forma de orientação, de correção da igreja, que tem a regra. Se o irmão pecar contra o outro, vai ter que pedir perdão, vai ter que reconciliar, vai ter que ser trazida a responsabilidade do servo de Cristo nesse lugar. Aleluia. Essa é a regra que Deus ensinou para a gente, que está escrito na Bíblia. Depois, com o tempo, você vai ler lá na sua casa. Aonde a gente leu? Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 22. Leia com bastante atenção na sua casa. Aí a palavra de Deus diz que Pedro, ele era muito inteligente, ele era muito atento. Aí quando Jesus falou isso, aí Pedro, ele perguntou.
Pedro ele falou: Senhor, mas e quantas vezes que o irmão peca contra o outro que tem que perdoar ele? Porque imagina se o irmão começar a ficar só pecando, magoando, entristecendo as pessoas dentro da casa do Senhor, e a gente ainda tem que perdoar ele. Até quantas vezes devemos perdoar esse irmão? Aí o que Jesus falou? Pedro falou: até quando? Até 7 vezes? Jesus falou assim: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi o irmão Lucivaldo que falou essa palavra esse tempo, foi? 70 vezes 7. Aleluia. 70 vezes 7, sabe quanto que dá? 490. 490. Eu acho que o John também falou sobre isso um dia, né? Aleluia. Eu ia pregar hoje. Glória a Deus. 70 vezes 7 dá 490 vezes. 490 vezes. Aí você imagina que chega o irmão das 490 vezes. Eita, É para esse que nós vamos hoje falar. O irmão das 490 vezes. É difícil chegar até 490 vezes, né, irmão? Aleluia. Nenhum de vocês pecou contra mim 490 vezes, ainda não. Mas imagina que tem um irmão de 490 vezes. Chega o irmão, ele está ali, 490 vezes errando. O que é para fazer? Perdoar. Só que quando ele chegar em 490 vezes, já vai estar todo mundo virando as costas para ele. Vai ter pouca pessoa que vai estar olhando para ele naquele momento. 490 vezes, você chega lá e fala: ó, as duas testemunhas estão aqui, esse infeliz pecou contra mim de novo. Igreja, o que você tem a dizer? A igreja vai estar brava com ele demais, não vai? Aleluia. Mas você foi errar com ele de novo. Já foi 489 vezes, já é 490 agora com essa daqui. Você vai ainda continuar fazendo dessa maneira? Ele falou: irmão, estou muito arrependido, estou muito entristecido. Eu quero te pedir perdão do fundo do meu coração. E o que a igreja tem que fazer? Perdoar. Aleluia. Perdoar. Esse é o mandamento do Senhor. É o que Jesus falou na palavra. Então hoje esse ensino vai começar com essa palavra. Você presta bastante atenção, para depois você não entender mal a palavra de Deus. Presta bastante atenção nesse culto de hoje, porque o culto te ensina para você estar bem atento à palavra do Senhor. Presta bastante atenção. Nós vamos ler lá agora Atos capítulo 2, versículo 44. Atos 2, 44. Atos 2, 44 vai contar como era a igreja no início. Vamos ler um pouquinho antes. Atos 2, 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então aqui conta como foi a igreja primitiva. Aí continua aí no Atos capítulo 4, agora é o versículo 35. Só que a gente vai estar lendo um pouquinho antes. Atos 4, 32 em diante. Era o coração e alma da multidão dos que criam. Era o coração e alma dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria,
mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-nas, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a sua necessidade. Olha só que pensa. Então o que era aqui? Juntava todo mundo e falava desse jeito: vamos unir, vamos fazer a obra de Deus, vamos acreditar junto, vamos unir junto nas coisas do Senhor. E eles se juntavam e ajudavam uns aos outros. E o que a palavra de Deus diz? Que não havia entre eles necessitado algum. Agora, quando a palavra de Deus diz que eles ajudavam uns aos outros, e o irmão das 490 vezes, o que seria desse irmão das 490 vezes? Você ia conseguir ajudar ele depois dele te agredir, depois dele te difamar, depois dele te caluniar, depois dele falar mal de você, depois dele te prejudicar, depois dele te pecar contra ti durante 490 vezes? Você ia conseguir ajudar ele ainda se ele pedisse? Agora eu te dou um exemplo. Você vai e empresta um dinheiro para alguém, aí ele deixa de te pagar 490 vezes. O que você vai fazer? Você vai emprestar de novo? Não. Você chega 490 vezes emprestando dinheiro para alguém que não te paga? Aí é que está, irmão. É muito fácil quando não mexe no seu bolso, quando não te prejudica, quando não é com você as coisas. Aí é fácil você pregar, é fácil você falar as coisas de Deus. Eu quero ver na prática. Quando você realmente estiver vivendo uma situação dentro da igreja, aí você fala: realmente, agora eu entendi que ser crente, ser evangélico, ser cristão, não é fácil. Porque eu pensava que era, mas eu estou dando vontade de esganar aquele irmão, aquela irmã. Não tem jeito não, desse jeito não dá. Essa palavra é para você hoje, é a palavra certa para você. É uma palavra de ensino para você não ser crente mal acostumado dentro da casa de Deus. Aleluia. Crente só porque alguém fala de você uma vez, você já vira a cara, já para de vir na igreja. Crente que qualquer coisinha que acontece, você já vira a cara, já para de vir nos cultos, já não participa mais, já não faz as coisas como tem que fazer. Glória a Deus. Não tem que ser assim, irmão. Você tem que estar preparado para viver o Evangelho de Cristo. Como Jesus ensinou para a igreja ser forte, para a igreja conseguir passar as dificuldades que vai acontecer dentro da casa do Aleluia. Senhor. Você acha que não vai ter dificuldades para servir a Deus? Como o irmão ali falou, pregou muito bem. Ele é pastor, não é? Obreiro lá onde ele está, né? Glória a Deus. Está lá como obreiro fazendo a obra de Deus, e hoje ele trouxe uma palavra abençoada para a gente. Aleluia. Aleluia. E aí nessa palavra vai ter situação difícil que nós vamos passar. E a hora que tiver situação difícil, você vai parar de fazer as coisas? E aí, qual que é o tema da pregação? O amor é resultado. Está vendo como é que soluciona as coisas? O amor é resultado. Você vai depender dos outros para fazer as coisas? Do que o irmão fez ou deixou de fazer para fazer as coisas? O irmão fala mal de você, você vai deixar de vir no culto? Por que você não vai deixar? Porque o amor, ele é resultado. Você está fazendo o que tem que ser feito, que é vir no culto, que é participar. O irmão falou que eu não prego bem, eu não vou pregar mais não, porque ele não gostou da minha pregação. Aí você vai falar dessa maneira, assim? Você vai falar: o amor é resultado, eu não estou fazendo para ninguém gostar, eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração, estou fazendo para Deus. Glória a Deus. Estou amando as coisas do Senhor, estou fazendo o que tem que ser feito. E aí você vai ser blindado, como o irmão Elinaldo falou. Você vai vestir a armadura do
do Senhor, e você não vai lutar contra os irmãos da igreja. A nossa luta não é contra o irmão A ou B, vai ser contra as potestades, contra os principados, contra os demônios. Porque se aquele irmão ele não for perdoado, como é que ele vai ser ajudado para ele reerguer de novo? Como é que ele vai ser ajudado para ele parar de errar dentro da casa do Senhor? Aleluia. Agora, se ele errou durante 490 vezes dentro da casa do Senhor, será que o pastor não pregou de novo sobre o erro dele? Será que não teve nenhuma pregação sobre aquele erro? O que você acha? Se foi, você pode ter certeza que eu vou pregar nesse lugar. Vou pregar qualquer assunto que tiver dentro da casa do Senhor, eu vou pregar o que tem que ser pregado. Pode os irmãos virar a cara para mim, pode ficar achando ruim, pode parar de ir no culto, mas aqui na casa do Senhor vai ter pregação sobre disciplina, pregação sobre correção, pregação sobre o que Deus quiser fazer nesse lugar para corrigir. Pode errar 490 vezes, só que vai ter pregação sobre 490 vezes o que o irmão errou. Se tiver casca grossa para aguentar as pregações, vai ficar, vai pedir perdão e vai ser salvo nesse lugar. Glória a Deus. Essa é a regra. Já segura aí no seu coração que nós vamos continuar para ver até que ponto você ama de verdade. Vamos ver até que ponto você ama. Será que ama de verdade? Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado, pois é dar do que receber. Aleluia. O que Deus quer que a gente faça aqui? Você lembra lá no começo, quando eu preguei sobre a sementeira? Deus, Ele quer que todo mundo trabalhe nesse lugar, inclusive o pastor. Todo mundo tem que trabalhar, tem que produzir a sua renda, sua riqueza, realmente o seu salário, o seu pão de cada dia. Todo mundo. Para quê? Para que você tenha com que socorrer o seu próximo quando ele precisar. Então é para o pastor trabalhar? Sim. Eu tenho obrigação de manter minha casa, de manter a Carol, de manter as minhas coisas, para eu não ser pesado para ninguém. Para quê? Para eu dar exemplo para vocês. Então eu dou exemplo, eu trabalho, eu produzo a minha riqueza, eu tenho meu dinheiro, a hora que alguém precisar, se eu tiver condição, eu vou ajudar a pessoa. E é mais importante dar do que, aleluia, receber. Quando a gente obedece a Bíblia, irmãos, olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 28 em diante. Vamos lá para o Antigo Testamento. Um pouco você começa a vir no culto e começa a obedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 28. Vamos ver o que a Bíblia diz para o nosso coração. Deuteronômio 28. Versículo 12 em diante. Vamos ler do versículo 1 ao 12, ao 14. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista.
O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da sua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo na terra que o Senhor jurou a seus pais te dar. O Senhor te dará o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Então, se obedecer, irmãos, vai ser natural. Você vai procurar o trabalho, você vai encontrar o seu trabalho, você vai encontrar sua fonte de renda, você vai conseguir ganhar o seu dinheirinho. O seu dinheirinho. A gente pensa que é dono de dinheiro, não é isso? Falou, eu ganhei o meu dinheiro, é meu. Dou para quem eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Será que é assim? Agora que você vai entender o que Deus quer falar com você. Quando Deus ele te dá a oportunidade de você prosperar no seu caminho, porque você obedeceu, é para você ser próspero e ter com que dividir com o seu próximo. Você sabia disso? Aleluia. Deus quer te abençoar tanto para você não precisar pegar emprestado com ninguém, para você não precisar pedir as coisas para ninguém, para você ter o seu próprio sustento, para você ter suas próprias coisas. Glória a Deus. Só que se caso acontecer de alguém dentro da igreja precisar, aí o que você vai fazer com o certo de Deus? Ajudar. Esse é o mandamento do Senhor. Nós vamos aprender isso hoje. O amor que não tem resultado, o amor que não produz nada dentro da casa do Senhor, será que é amor mesmo? Um amor que não tem obra? Está alguém precisando, está alguém realmente necessitado, você não tem condição de fazer nada por ninguém? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tirar do seu salário o valor de você emprestar quando alguém precisar. Você tem que tirar o valor do seu salário para emprestar o dinheiro para alguém? Vamos supor que você ganha 100 reais. Será que dos 100 reais que você ganha por mês, você não tem nada para emprestar para ninguém desse valor? E a Bíblia diz que se você for abençoado, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. Então, se você trabalhar, se você tiver realmente o coração nas coisas do Senhor, você tem que ser fiel no pouco que você ganha. Chega na hora de realmente ganhar, tem gente que fala desse jeito: Senhor, a hora que eu for trabalhar, eu vou fazer um compromisso com o Senhor, eu vou devolver o dízimo de tudo que eu ganhar na sua casa. Aleluia. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou agradecido, porque Deus me deu trabalho, me deu tudo. Eu vou fazer isso. Aí o que ele faz? Ele já tira do que ele ganha no início, antes de fazer qualquer coisa, o dízimo para cuidar das coisas do Senhor na casa do Senhor. Ele já faz isso. Aí você já tira o dízimo, já pega o seu dinheiro, já tira um valorzinho ali que você considera que seja justo para você emprestar para alguém que estiver precisando. Já deixa um dinheirinho ali de reserva para emprestar. Deixa umas moedinhas sempre no bolso, porque quando você passar no sinal, quando você tiver uma pessoa que cruzar o seu caminho, você tem a moedinha para dar esmola. Você já deu esmola para alguém? Será que vai te custar muito você guardar uns 10 reais de moedinha? 10 reais de moedinha já dá para dar esmola de 10 vezes para alguém. R$1 de esmola para alguém já é muita coisa. Ele está ali no sinal, às vezes não comeu nada o dia inteirinho, cruzou o seu caminho, pediu alguma coisa, você tem uma moedinha sempre no bolso para dar esmola.
Glória. Já está arrumado as coisas, já tirou o dinheiro de emprestar, já tirou o dízimo, aí de repente no seu coração você fala, não, vou tirar sempre o dinheirinho de ofertar na obra do Senhor. Você já reserva um dinheirinho de sempre ofertar. Será que do seu salário, de tudo que você ganha, você não tem nada para ofertar para o Senhor? Aí você vai já colocando no coração. Aí a igreja vai ficando forte, porque a Bíblia Sagrada fala que no início, sabe o que eles faziam? Eles vendiam tudo que tinham. Vendiam casa, vendiam propriedade, juntavam tudo no pé dos apóstolos para os apóstolos fazer as coisas que tinham que fazer na igreja. Não é verdade? Então é justo só o pastor trabalhar, só ele pegar o dinheiro dele, investir na obra de Deus, e os membros da igreja, ninguém fazer nada pela obra do Senhor? Então não é justo não, meu irmão. Nós temos que ter essa consciência coletiva que se a igreja é uma família, todos têm que contribuir, todos têm que ajudar para a igreja se tornar uma família que ajuda uns aos outros na hora que precisarmos. Aleluia. No começo aqui a gente já juntou cesta básica, a gente já distribuiu cesta básica para as pessoas. Na hora que alguém cruza o nosso caminho, a gente já procura estender a mão e ajudar. Só que não é fácil. Agora eu quero ver nós resolver o problema do irmão das 490 vezes. Aleluia. Já falou para ele trabalhar, já falou para ele arrumar as coisas, ele está só dependendo da igreja o tempo inteiro, e está 490 vezes já dependendo da igreja. Aí o que você vai fazer? Não está trabalhando, não está produzindo, 490 vezes, já passou 5, 10 anos na igreja, o irmão só pede as coisas da igreja, mas não produz nada na igreja. Você vai ajudar novamente as 490 vezes? Aleluia. Sim ou não? Sim, tem que ajudar. Aleluia. Porque aqui nós não vamos olhar para ajudar os que produzem só. Nós vamos olhar para ajudar quem que precisar, quem tiver necessitado, porque o amor é resultado. O amor vai ser o que realmente nós acreditamos que seja o correto fazer. Nós vamos ajudar quem tiver necessitado, precisando de ajudar. Só que aí as pessoas vão falar, mas Senhor, 490 vezes é muito. Vai deixar os irmãos mal acostumados dentro da igreja. Vai ter irmão que vai só ficar pedindo, irmão que não vai trabalhar, irmão que não vai fazer as coisas, que só vai ficar pecando dentro da casa de Deus por causa do perdão ser demais, por causa da ajuda ser demais. Aí a obra é sua de Jesus. Jesus. Quem que definiu que tem que ser assim? É você ou Jesus? Jesus. Então nós temos que acreditar que é o melhor dessa maneira, irmãos. Agora, para chegar em 490 vezes, eu acho que quase ninguém vai chegar lá. Nem o pastor, eu acho que não vai conseguir, não é isso? Então a gente tem que realmente ter o amor no coração para chegar onde tem que chegar na casa do Senhor. Aleluia. E esse ensinamento começa para mim. Vamos continuar o raciocínio. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 ao 10. De fato, é grande fonte de lucro e a piedade com o contentamento. Então vamos isolar o versículo 6 e ler só ele para você entender. De sorte que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Por quê? Porque se você é piedoso, se você exercita a piedade, se você ajuda as pessoas, você vai colher o que você fez com contentamento. Você vai ficar satisfeito porque você fez o que deveria fazer para alguém. Essa é a regra do amor. Qual que é o lucro que você tem? Fazer o bem para alguém.
contentamento. Você vai ficar satisfeito de poder ser útil para alguém algum dia. Verdade. Porque melhor é dar do que Receber. Então, se Deus te prosperou, se você está conseguindo ajudar as pessoas, glória a Deus que eu consegui ajudar alguém hoje. Glória a Deus que alguém cruzou no meu caminho, eu tinha alguma coisa para servir aquela pessoa. Glória a Deus que na minha casa tem pão para a hora que alguém chegar, eu colocar na mesa e servir as pessoas que vier até mim. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a regra do amor. Olha o que fala aqui, ó. Versículo 7 agora. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 em diante, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. Está vendo só? Então, tendo com que comer, com que vestir, estejamos alegres, estejamos satisfeitos. É o que nos basta, porque nós não vamos levar nada daqui. Não adianta ficar acumulando muita coisa, deixar de ajudar, e na hora que alguém realmente precisar, você não fazer, depois você vai morrer, não vai levar nada. Suas roupas vai ficar, você não empresta suas roupas, você não empresta suas coisas. De repente, você vai morrer e vai ficar tudo para as pessoas. Que às vezes você não queria dar para ninguém, vai ficar tudo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha só. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 2, versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento, de comida, e alguém de vós lhe disser: ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Está vendo? Se alguém precisar realmente, você fala: ô irmão, então vai em paz, eu vou orar por você, mas ela estava precisando, ele estava precisando de alguma coisa para comer. Por isso que ela te procurou, por isso que ele te procurou. Eu sei que você tem que orar, mas você tinha alguma coisa para ajudar e não ajudou? Porque quem sabe fazer o bem não faz peca, realmente. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Ó. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, devemos dar a vida por nossos irmãos, como pregou o irmão Moisés hoje. Ele leu o versículo que eu li, ele escolheu o versículo que eu escolhi também, está vendo? Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Está vendo? Se você vê o seu irmão necessitado, você tem as coisas na sua casa, você não ajudou a pessoa, como estará o amor de Deus na sua vida? Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9, vai falar sobre o irmão que chega na igreja, que ele é pobre, e chega o irmão que é rico na igreja. Aí o que o pastor faz a maioria das vezes? Aquele irmão é rico, vem cá, coloca o banco para ele, coloca as coisas tudo para ele, vai lá, abraça ele, leva para casa, faz tudo para ele. E o pobre? O pobre senta lá no fundo da igreja, lá, deixa ele lá. Por quê? Aí a Bíblia diz: não pode fazer isso, é errado isso. Você não vai tratar as pessoas segundo o dinheiro que elas têm, segundo o patrimônio delas, não. Todos são iguais aqui, todos devem ser tratados de maneira igual dentro da casa do Senhor, independente do dinheiro ou dos bens que você tem. Desse jeito que a Bíblia ensina. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fazei o bem a todos, mas principalmente aos da fé da sua família, os da família da fé. Então, fazer o bem a todos, mas aqueles que estão realmente servindo a Deus junto contigo, têm prioridade em relação aos outros que não estão servindo a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Não retenhas o bem de quem o merece, estando em tua mão o poder fazê-lo. Provérbios capítulo 3, versículo 28 agora.
Não digas ao teu próximo, vai, volta amanhã, ou volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo tu contigo hoje. Ou se você pode fazer hoje, faz hoje para alguém. Essa é a regra da fé. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46. O que é que fala lá? Jesus, ele separando realmente os que vão ser salvos. Aí ele vai falar o quê? Estive nu, tu nunca me vestiste. Estive enfermo, tu nunca me visitaste. Estive com fome, tu nunca me deste de comer. Estive com sede, tu nunca me deste de beber. Esse daqui vai para o lado esquerdo, separa eles para lá. Estive preso, nunca me visitaste. E aí ele fala desse jeito agora: vindes, benditos de meu Pai, posto-me por herança o reino que te está proposto dentro da fundação do mundo. Por quê? Porque estive preso e tu fostes me ver. Estive com fome e tu me deste de comer. Estive com sede e tu me deste de beber. Estive nu e tu me vestiste. Estive enfermo e tu fostes me ver. E aí a pessoa vai falar: quando, Senhor? E a palavra de Deus diz: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E o irmão dos 490 vezes? Ele foi preso 490 vezes. Você vai lá visitar ele, você vai falar: rapaz, você está brincando com Deus demais, ó. Aleluia. Já foi preso esse tanto, você está aí de novo. Você ia lá visitar ele, se ele fosse preso 490 vezes? Chegava lá no seu portão, você dava comida um dia. Amém, glória a Deus. Ele chegava 490 vezes. Você ia dar as 490 vezes comida para ele na sua porta? Aleluia. Ele adoecia uma vez, você ia lá visitar ele no hospital. Aí adoecia, pegava uma doença lá, ficava 6 meses no hospital. Você ia visitar ele 490 vezes no hospital? Essa que é a questão, irmão. Aleluia. Quando começa na euforia, quando começa na realmente, eu estou empolgado para fazer a obra de Deus, é bom, mas eu quero ver quando ser aprovado, quando o irmão lá atrás falou. E a gente vai ser provado mesmo para saber se realmente a gente serve a Deus de verdade. Porque se você for obedecer a Deus, você tem que ser diferente na face da terra. Você não pode ser brigão mais. Aleluia. Se o irmão tiver 490 socos na cara, o que você vai fazer? Você vai perdoar ele? Ele já vai estar com a cara tudo inchada, Quebrado. toda quebrada já. Você vai chegar e o irmão vai falar: agora te peço perdão de novo. Senhor, prepare bem. Não é fácil. Mateus capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Quem falou essa palavra? Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pede e não te desvie do que te pede emprestado. É isso que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, versículo 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades. Ou comunicar aos santos as suas necessidades, ou dividir com eles. Se você está precisando, vai lá e fala. Se você realmente vai ter alguma coisa para oferecer, vai lá e oferece para ajudar alguém. Essa é a regra da fé. Romanos capítulo 3, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor ao próximo. Então aí, se tiver gente mal acostumada dentro da igreja, aí o que Deus fala? Você já pediu emprestado, você já emprestou, e você tem que pagar o que você deve. Não devais a ninguém coisa alguma. Então a Bíblia diz assim, dá quem te pedir, não te desvie do que é aquele que está te pedindo emprestado, mas fala o que pede emprestado também para pagar o que deve para aquele que está dentro da casa de Deus também. Viu? Tanto de uma maneira como de outra. Então tudo isso, irmãos,
é para que a igreja funcione, para que dê certo as coisas do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante, eu quero que vocês leiam depois, versículo 9 ao versículo 21. Já vai estar em cima o horário, aí você lê na sua casa. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. Que vai falar muito sobre isso daí, sobre como é a igreja, o amor fraternal, como é resolver as coisas na casa do Senhor. Significa que se você servir a Deus, dentro da casa de Deus, ninguém nunca vai pecar contra você. É isso que a palavra de Deus diz. Se você vier a ser crente, ser evangélico dentro da casa de Deus, ninguém nunca vai pecar contra você dentro da casa de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não é isso. Se você vier a servir a Deus dentro da casa de Deus, você vai ver imperfeições, você vai ver pessoas errando com você. Só que não é por falta de ensinamento, não. Todas as pessoas aqui vão ser ensinadas. Se pecar contra você, você tem o direito de chegar com a pessoa e falar: ó, você errou contra mim. Você lembra aquele ensino daquela maneira que foi falado? Você pecou contra mim. Você reconhece o seu erro, você pede perdão. Aí a pessoa vai lembrar dos ensinos e falar: realmente, eu peço perdão, eu errei. Ou senão, se ela não pedir perdão, chama duas testemunhas, leva lá e fala: você reconhece? Você lembra aquela pregação? Você estava lá aquele dia, você viu que você fez errado? A pessoa realmente peço perdão. Se não pedir perdão mesmo assim, fala para a igreja: ó, o irmão fulano de tal, segundo o que aconteceu, ele não pediu perdão, não reconheceu o erro. O que vocês têm a dizer? Todo mundo vai falar: tem que pedir perdão, tem que reconhecer o erro para ficar. E a pessoa reconhece, fica. Se não reconhece, sai. Só vai ficar na igreja quem realmente perdoa, quem realmente reconhece, quem realmente pede perdão nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Convida a Larissa para estar louvando mais um hino. Enquanto isso, coloque seu coração diante de Deus uma vez mais. Vai ser difícil, irmão, não vai ser fácil. Isso é a respeito da sua casa também, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Vai ser difícil você manter as regras dentro da sua casa. Não é que você está perdoando que vai ficar bagunçado, não, tem que ter regra. Se os filhos não obedecem a regra da casa do pai, como é que ele vai ficar na casa do pai? Debaixo do meu teto é as minhas regras que vai estar lá. Meu filho vai ter que obedecer as regras da minha casa. Se ele não obedece as regras da minha casa, ele não fica dentro da minha casa. Aleluia. Tem horário para chegar, tem horário para fazer as coisas. Enquanto estiver no meu teto, as regras são da casa e as regras são do líder da casa que colocou as regras. Tem que ser assim. Esse é o amor, irmão. E Jesus, dentro da casa de Jesus, tem regra? O que Jesus falou? Vai ficar dentro da minha casa quem pede perdão, quem perdoa. Se não saber reconhecer o erro, não vai ficar dentro da casa do Senhor. O próprio Jesus deu autoridade para o pastor e a igreja. Se a pessoa, depois de ser chamada a atenção uma vez pelo irmão que errou contra ele, duas vezes pelas duas testemunhas, ou a testemunha que foi lá, depois diante da igreja, se não pedir perdão, Jesus deu autoridade para a gente falar: você não vai ficar mais nessa igreja, porque não tem jeito, você não obedeceu às regras que Jesus estipulou nesse lugar. Glória a Deus. Glória. Do próprio Jesus que falou. Isso é muito sério. Amém? Feche os seus olhos. Segundo o seu coração, segundo o que você acha que tem que ser mudado, peça perdão para Deus, peça para o Senhor direcionar o seu coração. Fala: Senhor, eis aqui o teu servo, essa palavra foi para nós. Nós temos que mudar, nós temos que ajudar realmente o nosso próximo, nós temos que ser blindados. O amor é resultado, o amor é Ele mesmo que faz com que eu fique alegre. O contentamento vem do meu coração quando eu amo de verdade. Eu não espero as pessoas reconhecerem o que eu estou fazendo por elas, mas eu quero viver o amor pleno no meu coração. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Espírito Santo que você sente. Se você tem mágoa de alguém, se você tem rancor de alguém, comece a pedir perdão. Fala: Senhor, eu vou reconciliar com aquela pessoa. Eu não vou guardar mágoa, não vou guardar rancor. Eu vou perdoar, eu vou pedir perdão.